Começa agora pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências na busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. Hoje, nossa equipe continuará aqui no sítio arqueológico de Betsaida para que você possa conhecer um pouco mais da estrutura dessa cidade e as relações com a Bíblia Sagrada. Você vai se surpreender que muita informação não está relacionada apenas à Betsaida do Novo Testamento, mas também àquela cidade que havia aqui no período do Ferro, ou seja, na época do Antigo Testamento. Temos muita coisa legal para mostrar para você, então não sai daí porque Evidências está só começando. De volta com o programa Evidências, mas eu não gostaria de entrar no assunto de hoje sem primeiro dar um presente para você. Olha, eu trouxe esse exemplar do Brasil para mostrar para você aqui em Israel o que nós preparamos com muito carinho para você e sua família. É um presente da Novo Tempo e dos Anjos da Esperança. Eu estou falando do Guia de Estudos Evidências. Aqui tem muitos assuntos importantes a respeito da existência de Deus, da veracidade da Bíblia Sagrada e muito mais. E você pode receber um exemplar deste gratuitamente em qualquer lugar do Brasil. Aliás, você sabia que a TV Novo Tempo tem a maior escola de estudo bíblico do mundo? São milhares de alunos que estudam a Bíblia Sagrada através desses cursos que nós oferecemos. E este aqui é o do programa Evidências. Como eu falei, pode ser seu de graça. Ah, como faz para adquirir? Então pegue uma caneta e um papel e anote o número aí. 0 operadora 12 21 27 3121. Você liga no horário comercial ou pode também deixar uma mensagem pelo nosso WhatsApp que aparece na sua tela. Se preferir também, você tem um QR Code aí no cantinho que você pode usar ou também na página biblia.com.br. Mande uma mensagem para a gente, quero enviar um exemplar deste para você. Bom, aqui nós continuamos então com o nosso passeio arqueológico, gente, e há tanta coisa para mostrar aqui que você vai ficar fascinado. Coisas que você nem imaginava em relação à arqueologia. Aliás, se você não assistiu o programa da semana passada, corre depois lá no YouTube, no canal do Evidências NT, assista o programa para você entender até a continuação do nosso bate-papo aqui com o professor Rami Arav. Ele estará conosco de novo e, além de assistir, se inscreva também no canal do Evidências, tá bem? Então eu tenho um professor aqui comigo. Muito obrigado, professor, por estar conosco novamente. Aqui é um grande prazer. Professor, nós sabemos que no 8º século a.C., os assírios vieram e destruíram grandes partes aqui do norte de Israel, não é isso? A gente sabe até que em 722 a.C., Samaria caiu, houve toda uma deportação dos israelitas aqui do Reino do Norte. E tem uma passagem da Bíblia que menciona isso de maneira mais específica, inclusive com o conquistador, que é Tiglat-Pileser, um dos homens mais terríveis de acordo com a narrativa bíblica. Eu vou ler para você em casa a passagem aqui. Eu estou falando de 2 Reis, capítulo 15, versículo 29. Diz assim: Nos dias de Peca, rei de Israel, Tiglat-Pileser, rei da Assíria, veio e conquistou Ijon, Abel-Bet-Macá, Janoa, Quedes, Hatzor e as regiões de Gileade e da Galileia, toda a terra de Naftali, e levou seus habitantes para a Assíria. Quando a gente pega o mapa da região, todos os lugares que eu mencionei estão realmente no entorno de onde nós estamos. Nós temos aqui evidência de que os assírios vieram e destruíram essa cidade no 8º século a.C., conforme diz a Bíblia, falando especificamente de Tiglat-Pileser? Sim, nós temos a evidência da conquista da cidade por Tiglat-Pileser. Ele queimou a cidade e ele também queimou uma grande quantidade de grãos, em que foi feita a datação por carbono e deu exatamente a mesma data, 732 depois de Cristo.
Mas também o que descobrimos é que Tiglat-Pileser III queimou a cidade em uma temperatura bem alta. A temperatura era tão alta que o segundo e o terceiro andar colapsaram onde estamos agora. E quando caiu, se tornou o que chamamos de clinker, que é um tijolo queimado e que se tornou duro como uma rocha. Mas era um tijolo originalmente. Nós temos esse e esse outro. Nós vemos o resultado da alta temperatura nessa pedra e naquelas outras ali. Gente, isso é incrível mesmo. Você está vendo, era um tijolo e ele foi totalmente consumido e você vê que virou quase que uma pasta misturado. Aqui a rocha também, você tem a marca do queimado muito clara aqui, né? Qual foi realmente a temperatura que o fogo chegou? 1.500 graus Celsius. Então você pode imaginar, olha como o versículo da Bíblia é ilustrado com o que nós estamos vendo aqui. Fantástico isso. Você está vendo aqui uma parte da Bíblia de maneira material, eu poderia dizer, né? Uma ilustração da Bíblia que nenhum artista poderia fazer, né? Agora, professor, falando em ilustração da Bíblia, você tinha me mostrado também, um pouco antes da gravação, uma construção aqui que lembra como Salomão construiu o templo. E eu sei que está ali, eu quero mostrar para o pessoal de casa. Isso também para ficar claro o sistema arquitetônico daquela época. Vamos ver essa parte? Ok, vamos lá ver. Certo, Rodrigo. Nós temos aqui exatamente um exemplo do que é descrito na Bíblia, de como o rei Salomão construiu o templo. Por que você não lê o texto no livro de Reis, por favor? Aqui eu vou ler porque faz sentido realmente o que a Bíblia está descrevendo em relação ao que nós vemos aqui. No livro de 1 Reis, na verdade, capítulo 6, versículo 36, fala que quando Salomão foi construir as paredes do templo, e, bom, em primeiro lugar, a Bíblia fala que ele mandou trazer cedro do Líbano. E fala que ele sempre combinava, depois você pode ler na sua casa aí a Bíblia, cedro com pedra, cedro trazido do Líbano. E aqui no capítulo 6, verso 36 de 1 Reis, diz assim: também edificou o átrio interior de 3 ordens, quer dizer, 3 carreiras, não é isso? 3 ordens de pedra cortada e uma ordem de viga de cedro. Exatamente o que nós temos aqui, né? Os 3 e o cedro. Exatamente. Então é lógico que essa madeira aqui é moderna, mas quando eles escavaram que eles encontraram madeira nessa parte aqui, e você tem realmente, ó, a parte de baixo aqui, vamos contar comigo, ó, 1, 2, isso aqui seria apenas como se fosse um reboco, né? Um reboco não, um cimento. Então, 1, 2, 3, madeira. 1, 2, 3, provavelmente madeira. Então você vê que o estilo arquitetônico aqui é o mesmo da Bíblia. Aliás, deixa eu perguntar para você em casa. Você já poderia alguma vez imaginar que a arqueologia oferece tantos detalhes assim que nos ajudam a compreender o texto bíblico? Isso aqui é formidável. Mesmo que você estude bem a Bíblia, eu tenho certeza que a maior parte de vocês jamais pôde compreender ou prestar atenção nesse detalhe tão aparentemente ínfimo. 3 carreiras ali de pedra, uma de madeira. E é justamente isso que nós temos aqui. São esses detalhes que mostram que a Bíblia está descrevendo uma história real. E, professor, eu tenho que confessar que enquanto a gente estava conversando aqui, o meu olho arqueológico já estava num pedaço de objeto que eu vi aqui e que me chamou atenção, que parece um pouco de barro, mas está emoldurado. O que poderia ser isso aqui? Eu sei que é original, que é coisa bem antiga. O que seria isso aqui? Sim, essa é parte do teto e você vê as ranhuras, tinha barro em cima disso e fazia parte do teto entre o primeiro e o segundo andar. Nossa, isso é incrível, viu? Então você está vendo aqui, olha, a gente fica imaginando quais foram as pessoas que viveram debaixo aqui desse telhado, não é isso? Desses lugares todos, vou devolver lá para o lugar onde eu achei. E a gente vai aos pouquinhos construindo a história da Bíblia Sagrada. Mas eu sei que o professor Aravo tem mais coisas para nos mostrar lá, né? Então vamos continuar o nosso passeio arqueológico aqui pela possível cidade de Betsaida, porque
quase certamente aqui foi o lugar daquele antigo sítio arqueológico do tempo do Novo Testamento. Mas olha que ainda estamos lá atrás, ainda na época do ferro. Ainda tem mais coisa para mostrar para você. Vamos lá, professor? Professor, então eu sei que essa aqui era uma área de sacrifícios, né? Mas especificamente, onde ficaria o altar, onde ficaria o ponto do sacrifício aqui? Sim, esse é um altar de sacrifício onde animais eram oferecidos. Então, os animais eram trazidos para essa área e tinha uma rampa não muito íngreme para os animais conseguirem subir. E aqui nessa área, eles faziam os animais se agacharem e os matavam e os sacrificavam. Depois do sacrifício queimado, eles comiam partes e outras viravam carvão. Eles pegavam todos os ossos e colocavam em um fosso ali atrás. Encontramos um fosso de 3 metros cheios de ossos de animais sacrificados. E quando analisamos os ossos, descobrimos que eles estão de acordo com Levíticos 11 e Deuteronômio 14. Ou seja, eles são todos animais kosher, igual na Bíblia. Então, é isso que temos. Então, deixe-me entender, aqui eles sacrificavam animais de acordo com Levítico 11, mas aqui não era um sacrifício israelita. Qual seria a provável razão de povos pagãos não israelitas terem, de certa forma, uma lei de animais limpos, sendo que eles não eram israelitas? Ou seria mera coincidência? Sim, eles não eram israelitas, eram arameus e o nome do reino era Geshur ou algo similar. Mas sabemos que não eram israelitas. Eles tinham ligação com outras dinastias e com os israelitas, mas eles falavam outro idioma, falavam o aramaico, enquanto os israelitas falavam hebraico. É interessante ver que ofereciam sacrifício do mesmo jeito, porém, precisamos pesquisar mais para entender os costumes da época. Interessante. Eu já vi algumas informações, eu já vi algumas hipóteses. Alguns pensam que seria porque a religião dos israelitas poderia talvez influenciar esses povos mais do que a gente imagina. Alguns pensam que seria uma má compreensão supor que todos os vizinhos de Israel, todos os cananitas, eram inimigos, que talvez alguns fossem até simpáticos e começassem também a pegar culturas dos israelitas para si mesmos. Já ouvi essa explicação. Já ouvi alguém também explicando que pode ser uma influência de alguma antiga religião monoteísta e talvez até com elementos de comida kasher ou comida limpa, como a gente tem lá em Levítico 11, que já estava aqui mesmo antes dos hebreus. Alguns até apontam exemplos bíblicos como Melquisedeque, que estava em Canaã aqui em Jerusalém, que era um sacerdote do Deus Altíssimo e foi reconhecido por Abraão. Nós temos o sogro de Moisés, que também era sacerdote do Deus Altíssimo, do Deus verdadeiro, foi reconhecido por Moisés. Então, que seria talvez uma religião próxima ao monoteísmo que já estivesse aqui. Agora, eu sei também que existe uma outra ideia que eu queria que o senhor explicitasse mais, que é a ideia de um Deus que estaria acima e um Deus da terra. Poderia explicar um pouquinho para a gente qual seria essa terceira hipótese? Existiam 2 tipos de deuses na história antiga. Existiam os deuses que moravam na terra e iam até o céu, e existiam aqueles que moravam na superfície para baixo, até o centro da terra. Os deuses da parte baixa da terra eram chamados de deuses Kinoni. O termo é o mesmo em grego e em inglês. Já os deuses da terra e Ares tinham responsabilidades diferentes e também dietas diferentes. Os deuses de cima eram responsáveis pelo bem-estar do país e da dinastia real. Eles cuidavam da justiça, lei e ordem.
E os deuses de baixo eram responsáveis pela morte e renascimento. A dieta deles também eram diferentes. Os de cima comiam kosher, então ovelha, boi e cabra. Os de baixo comiam porcos, coelhos e cobras. O motivo para isso é que o símbolo da farmácia, por exemplo, é uma caldeira com uma cobra. O que quer dizer renascimento ou cura. Isso viria dos deuses Chtoni. Eles são responsáveis pela recuperação e pela saúde. Então, a probabilidade maior é de que o deus que era adorado aqui era um de cima, porque não foi encontrado porco, coelho ou qualquer coisa que iria para os deuses de baixo. Agora, professor, nós temos também algumas pedras ali de 4 pontas que mostram, algumas talvez para poder amassar trigo, né, evidenciando talvez o uso de pão também nesse tipo de cerimônia. Essas pedras não estão fora de contexto, elas fazem parte aqui do ritual, correto? Sim, esse é um altar de 4 chifres, que só temos uma parte porque a maioria foi destruída. E temos uma bacia em outro lugar, e temos uma superfície plana usada provavelmente para matar os animais. A bacia era provavelmente para coletar o sangue e o altar era para o sacrifício. E tudo fazia parte do ritual aqui. Falando nisso, encontramos ossos de vaca aqui do lado e que provavelmente eram usados no sacrifício. Olha que interessante. Então eles tinham todos esses elementos. Eu falei do pão, ele mencionou também ali aquela bacia para recolher sangue. Então era um ritual muito bem elaborado. Agora aqui essa pedra é que chama a atenção claramente porque ela tem um desenho aqui, você falou de um boi, como se fosse um touro, né? E ele está aqui numa posição como se estivesse amarrado ali, preparado para ser abatido. A gente nota que ele está aqui bem assim, encurvado. Qual seria provavelmente o sentido desse animal que está esculpido aqui na pedra? Certamente ela não está fora de contexto. Ela tem relação direta com o que acontecia aqui. Qual a leitura arqueológica que a gente pode fazer desse desenho que está aqui? Certo, o que vemos aqui é um desenho de um touro agachando. Esse é o rosto dele aqui. Tem um chifre, o outro não aparece e o touro está agachando. E por isso não vemos as suas pernas. Mas vemos o rabo e as costas do animal. Então, esse é um touro agachado, esperando para ser sacrificado. E provavelmente ficava em pé aqui. Esse era o símbolo do que eles faziam com os animais. E é interessante a prática que eles tinham de pegar os ossos desses animais que eram sacrificados e enterrar ali, né? Uma forma de respeito ao que foi usado em sacrifício. Mas vamos continuar, que a gente tem outras coisas para mostrar para o pessoal em casa, não é isso? Vamos continuar o nosso passeio? Agora, o melhor lugar para passar do período do Antigo Testamento para o Novo Testamento, para a época de Jesus, eu acho que é este aqui. Por quê? Conversando um pouco antes com o professor Arav, ele falou que aqui nós temos um templo, que é um templo antigo, que provavelmente já estava sendo usado desde a época do período do ferro. E ele tem algumas coisas interessantes aqui, porque ele lembra, inclusive, o santuário judeu, porque ele tem 3 partes aqui. A entrada dele está para lá. Você tinha o átrio, você tinha uma segunda parte que lembra o lugar santo e aqui seria a parte mais importante, que corresponde ao Santíssimo. Aliás, este é um assunto que daria um programa Evidências inteiro. As semelhanças arquitetônicas entre o Santuário do Deserto, o Templo de Salomão e outros templos que havia aqui na região de Canaã. Então nós temos aqui as 3 partes. O átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Curiosamente, mas é um templo pagão que existia aqui. Talvez desde o período persa, período fenício, eles já estavam aqui. Agora, curioso que na época do Novo Testamento, tudo indica que Herodes Filipe, filho de Herodes o Grande, chegou a restaurar esse lugar aqui para fazer um novo templo pagão aqui, dessa vez em homenagem a uma outra divindade. Quem poderia ser esta divindade?
seria Iulias. E quem foi Iulias na história, professor? Sim, então, Filipe, o filho de Herodes, o Grande, no ano 30 depois de Cristo, decidiu que ia fazer algo para Iulias, a mulher de Augustus e a mãe de Tibério. Ela morreu no fim do ano 29. E no ano 30, alguns meses depois, Filipe decidiu renomear o lugar e construir algo em homenagem a ela. Então ele mudou o nome da cidade, de Betsaida, para Iulias, e fundou aqui um templo que nós descobrimos. O templo era virado para o leste e tinha 2 espaços e uma coluna lá. E temos também a base da coluna. Talvez seja de lá, mas encontramos aqui. E as paredes e tudo foi bem construído como as obras feitas por Filipe, o filho de Herodes. Iulias, a mulher de Augustus e mãe de Tibério, queria ser identificada como Ceres, a deusa da fertilidade e também que representa a revitalização da natureza. E ela vinha na primavera para se relacionar com a natureza. Essa era Iulias. Então, Augustus, o esposo dela, era o príncipe da paz. Ele fez parte do período da Pax Romana. E ela era a deusa da fertilidade, reavivamento e ressurreição. O imperador e sua esposa representavam a ideia religiosa de um príncipe da paz e a princesa da ressurreição. E tudo isso aqui em Betsaida. Então, o que é interessante é que sabemos que Jesus estava aqui na área e não é coincidência que ele veio e curou o homem cego. Ele abriu os olhos do cego para ver a conexão entre Iulias, a deusa que também estava encarregada da ressurreição, e o próprio Jesus. Isso era para dar aos leitores do primeiro e segundo século uma ideia de Iulias e esse lugar e a sua conexão com a ressurreição de Jesus. Ou seja, a mensagem que Jesus e seus discípulos estavam apresentando era ao mesmo tempo uma contraposição àquela mensagem que os romanos estavam passando e também os herodianos estavam passando aqui. Era uma propaganda política, né? Agora é interessante que quem dá essa informação de que a cidade de Betsaida se transformou numa cidade de Iulias é Flávio Josefo. Este seria um dos argumentos que o senhor usaria para dizer que aqui é a cidade de Betsaida? Sim, ok. Isso além de outras informações que temos. E uma delas é a data quando aconteceu. Não sabíamos exatamente quando aconteceu. Até que descobrimos as moedas de Filipe e nas moedas ele diz muito claramente: no meu 34º ano de reinado, que era o ano 32 depois de Cristo, porque ele começou a reinar no 4º ano antes de Cristo, ele disse: eu fundei uma cidade chamada de Iulias e dediquei à mulher de Augustus, que acabou de falecer. Isso foi uma dedicação em memória dela. Agora, professor, você está falando de um templo pagão aqui, que imita o templo de Jerusalém, porque ele tem 3 partes, o que é pior, imita o sagrado, o verdadeiro, mas era pagão e construído por Herodes Filipe para, quem sabe, fazer uma média com os romanos, com Lívia. E eu sei que o povo de Galileia, de acordo com a descrição de Flávio Josefo e o próprio Novo Testamento dá a entender, era um povo muito voltado a revoltas contra o Império Romano, contra os descendentes de Herodes. Muitos líderes de rebeliões judaicas nasceram daqui, vieram da Galileia. Sendo assim, como deveria ter sido a relação entre esse templo pagão de Herodes aqui e os moradores aqui da cidade de Betsaida? Dá para ter uma ideia como seria
quem sabe, a tensão daquele tipo de relacionamento? Essa é uma pergunta muito interessante. Nós temos duas coisas aparentemente muito contraditórias. Temos um templo romano aqui e também vilas judaicas ao mesmo tempo. Nós descobrimos que as vilas eram judaicas, mas também temos o templo romano. O que quer dizer que o templo dos romanos foi imposto pelas autoridades por Filipe. E os judeus não achavam contraditório morar em volta do templo. O templo também tinha sacerdotes e sacrifícios e coisas assim. Os judeus não viam contradição nisso. Durante uma revolta contra os romanos, entre os anos de 66 e 70, os judeus de Betsaida não fizeram parte da revolta. Sabemos disso porque não existem evidências disso. Fogo, nada. Betsaida não era o único lugar que não se revoltou contra os romanos. Cafarnaum e outras cidades também não se revoltaram contra os romanos. As pessoas que se revoltaram foram de cidades mais acima, mas não de lugares ao redor do Mar da Galileia, que continuaram leais ao rei, que, no caso, era Agripa II, que era neto de Herodes o Grande. Então, eles provavelmente viviam em harmonia com eles, e essa pode ter sido a razão de não terem sido destruídos pelos romanos. A gente lê também em Josifas que os romanos construíram um acampamento perto do Mar da Galileia. Era para guardar o caminho para as cidades que se revoltaram na região. Mas aqui não, eles mantiveram boas relações com todos. Aparentemente, parece ser assim. Nossa, todas essas informações dão um quadro muito amplo para o contexto do Novo Testamento. Mas, de novo, pessoal, nós falamos muitas coisas, trouxemos muitas informações e o tempo do Evidências de hoje está acabando. Então, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou convidar o professor para estar conosco de novo na semana que vem, porque eu ainda quero mostrar para vocês a parte do Novo Testamento da cidade de Betsaida. Você quer conhecer as casas daqueles que moravam aqui na época de Jesus e talvez até de alguns dos primeiros discípulos de Cristo? Então, não perca o programa Evidências da semana que vem. Eu conto com você. Um grande abraço e até lá.